sempre que eu fazia um simulado, eu voltava nas questões que eu errei e ia lá no guia para ler no detalhe. E foi nessa jornada, inclusive, que eu pude aprender ainda mais sobre gestão de projetos, porque ali na pós-graduação as coisas acabam sendo vistas muito por cima. Então, eu acho que cresci muito como profissional durante essa jornada do PMP, porque eu pude entrar no detalhe do PMBOK. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma, estou aqui com vocês para mais uma conversa aberta sobre a certificação PMP, nessa série especial nossa aqui, diretamente no YouTube. Essa série que traz profissionais que se certificaram no PMP para trazer dicas para você que está pensando, poxa, será que a certificação é para mim? Será que eu estou preparado? Então, nós sempre trazemos ilustres convidados aqui para contar a experiência da prova, da fase de estudos e principalmente da aplicação também desses conceitos nas carreiras, nas suas carreiras. E eu conto hoje aqui com Cristiane Barcelos para contar a experiência dela no PMP. A Cristiane é engenheira civil, tem mais de 6 anos de experiência na área de projetos em diferentes segmentos, trabalhou já com varejo, com energia, com engenharia. Depois de participar dos projetos dos maiores parques eólicos da América Latina no Grupo Cortês, atualmente está como coordenadora do PMO estratégico das farmácias Pague Menos, onde atua com metodologias híbridas, tendo como principal resultado a expansão de 30 novas lojas somente no primeiro trimestre desse ano de 2024. Além disso, ela também é diretora de comunicação e marketing do PMI do Ceará. Cristiane, seja muito bem-vinda aqui ao Capital Projects Podcast. Obrigada, André, pelo convite. Já acompanho o Capital Project há mais de um ano, sempre vendo as dicas das pessoas que passam no PMP e estão aqui, e fico feliz pelo convite. Foi um dos passos que eu usei para passar no PMP, foram as dicas dos profissionais que passaram através do podcast. Isso é muito legal como essa roda do bem vai girando. Quantas pessoas que já passaram aqui que comentaram que usaram dicas do canal para poder tirar a certificação e que voltam aqui para contar a sua experiência e assim poder contribuir com quem está vindo aí na sequência. Então, muito obrigado pela tua participação. Uma honra contar contigo aqui. Você fez recentemente agora a certificação e a gente já vai falar um pouquinho como é que foi a preparação. Mas antes eu quero saber de você o seguinte, o que te levou a buscar a certificação PMP? Você começou a trabalhar com grandes projetos e aí, né, surgiu essa ideia, essa vontade de fazer o PMP. Como é que foi para você esse processo? Bom, e assim como você, eu sou engenheira civil, vim de um processo de migração de carreira, saí exclusivamente da área da engenharia e migrei para a gestão de projetos. E quando eu comecei a estudar gestão de projetos, foi ainda na graduação, trabalhava com planejamento de obras e comecei a estudar sobre gestão. E a partir daí eu descobri o que era PMI, o que era PMBOK, e descobri o que era o PMP, que é a certificação que traz um diferencial enorme para a carreira do gerente de projeto. Então, quando eu iniciei o MBA, eu já sabia que eu queria ser PMP, pelo peso que isso traz no mercado, porque pelo menos aqui na minha cidade, Fortaleza, nós temos inúmeras instituições de ensino que oferecem o MBA em gestão de projetos. Então, eu vi como PMP um diferencial na minha carreira. Mas, claro, o PMP tem uma série de requisitos que você precisa ter, uma certa senioridade. Então, eu fui galgando, estudando, até atingir essa maturidade para tirar a certificação. E quando eu já estava com mais de 3 anos de carreira e já com cargo de liderança, eu decidi fazer a prova. Excelente. Então, né, já estava no teu radar fazia algum tempo, mas, poxa, eu preciso buscar uma certa experiência, até por requisito de elegibilidade da prova, a gente precisa ter Exatamente. bagagem em projetos para poder fazer. E é um dos pontos que valoriza bastante a certificação, né? Então já entrou no teu radar desde cedo. Isso é muito bacana. E vamos lá, como é que foi o teu processo de estudo? Você chegou a fazer algum curso? Que materiais que você utilizou para poder se preparar para a prova? Pronto, assim, a prova, eu sempre falo que eu não estudei só os 4 meses ali que antecederam a prova. Como eu já queria tirar o PMP, durante o meu MBA, tanto é que todas as provas eram com base em questões do PMP.
Então, durante o 1 ano e meio que eu fiz a pós-graduação, eu sempre procurei estudar todas as áreas do conhecimento, fazer simulado para as provas, até para pegar o ritmo e os macetes, enfim. E também aplicar isso no meu dia a dia profissional. Mas em janeiro desse ano, eu já tinha conseguido um cargo de liderança, já estava na Pague Menos, eu decidi tirar a certificação. Então, eu comprei um cursinho preparatório que durou 1 mês. E aí, nesse cursinho, um dos bônus, que foi a peça-chave durante essa jornada, foi os simulados, que vinha como bônus. Vinha um software até conhecido com cerca de 3.000 questões, segmentados Olha, em 180 questões, e aí você registrava o tempo. Fiz esse cursinho durante 1 mês, mas eu sempre fui muito aquela estudante que gosta de fazer questões, não só assistir a aula. Então, quando acabou o cursinho, eu foquei 100% em simulado, mas claro, não só fazendo os simulados. Sempre que eu fazia um simulado, eu voltava nas questões que eu errei e ia lá no guia para ler no detalhe. E foi nessa jornada, inclusive, que eu pude aprender ainda mais sobre gestão de projetos, porque ali na pós-graduação as coisas acabam sendo vistas muito por cima. Então, eu acho que cresci muito como profissional durante essa jornada do PMP, porque eu pude entrar no detalhe do PMBOK. Então, sempre quando eu errava uma questão, eu voltava no guia. Mas, paralelamente, nessa nova edição, na 7ª edição do PMBOK, eles abordam muito o tema de metodologia híbrida, muito ágil. uhum. Então, um dos pontos também, que foi até recomendação do meu professor, é ler o guia ágil. Então, durante esses 3 meses de preparação, eu li o guia ágil por 3 vezes, até porque o guia ágil ele é um livro curto, de cento e poucas páginas, e caía muito nos simulados. Sempre aquela questão PMBOK, mas com alguma coisa que você puxa lá do guia. Então, durante essa jornada, foi lendo o guia ágil, fazendo muito simulado. E eu tive um desafio muito grande porque eu tenho muitas responsabilidades aqui dentro do PMI. Então, eu tinha que meio que equilibrar todos os pratinhos para poder dar certo. Quando eu terminei o cursinho, eu pensei, vou fazer em março, mas eu não estava 100% segura, eu estava esperando ter uma boa pontuação. Mas ali chegou abril, não tenho como mais como correr. Não tenho, porque o segredo é você já marcar para não ficar postergando e não acabar esquecendo que foi estudado. Então, assim, a dica principal foi muita questão, muita prática, porque aí com o tempo as coisas fluem no automático e eu senti que isso aconteceu demais. Assim, a dificuldade que eu tinha em janeiro, em abril já estava superada. Olha que legal. E como os simulados ajudam bastante você a pegar o ritmo da prova, a simular o ambiente que você vai encontrar na hora de fazer, né? Eu também, para mim, foi essencial, como para todo mundo que passa aqui, porque você tem que ter o conhecimento da aplicação das práticas, porque as questões são 100% situacionais depois na prova, mas eu preciso estar acostumado a sentar num espaço e ficar ali por horas fazendo aquelas questões. Você chegava a fazer simulados completos, assim, com 180 questões? Você, né, ia fracionando? Como é que foi esse método para você trabalhar os Assim, simulados? pronto. Como o meu tempo acaba sendo curto por meio de várias coisas que eu preciso conciliar, foram poucas as vezes que eu fiz um simulado focado nas 180 sem parar. Então, por exemplo, às vezes eu conseguia fazer 120, às vezes 150, porque assim, as 180 questões você precisa de 3 a 4 horas focados naquilo. Então você É, teria que pegar um dia só para resolver a questão, e muitas vezes eu não conseguia devido à rotina. Então eu ia fazendo o que dava, ia equilibrando, conciliando. legal. Eu fazia durante a semana, eu estudava uma ou duas áreas de conhecimento, tentava Sim, fazer ali também. de 20 a 30 questões daquela área, e aí na reta final, tentava fazer uma vez por final de semana um completo, ou pelo menos metade, né? Mas realmente toma muito tempo. E uma dificuldade que eu tinha até, eu não tinha um banco muito grande de questões naquela época, e tinha coisas que vinham em livros e tudo mais, impressos, e, e eu às vezes errava a mesma questão. Aí eu ficava louco da vida, né? Porque eu terminava
o simulado fazer igual você, que acho que todo mundo faz, né? Eu vou lá, vou entendendo onde é que eu estou errando, vou olhar não só aquela questão em si, mas aquela área de conhecimento, se o erro está se repetindo em outras questões da mesma área, eu preciso me aprofundar mais, etc. E aí eu voltava para fazer a prova, eu respondia igual, né? Aquela questão de novo, e errava de novo, e ficava maluco. Então, vai chegando uma hora que, para mim, eu sentia que não entrava mais nada, sabe? Porque eu tinha estudado tanto, tanto, que a impressão era, olha, vou fazer já a prova e ponto final. E É você trouxe um justamente esse, outro. Diga. é justamente esse sentimento, André. Eu fazia, né, as questões no final de semana, e aí durante a semana, 2 horas por dia, eu lia o que eu errei, até porque nesse software ele dá a página ele referencia a página do PMBOK e a descrição, né, um resumo do porquê a questão está certa. Mas tem muito isso, até porque você pode perceber que na prova, nos simulados, as duas questões são, dois itens são muito iguais, então você precisa ir muito no que é mais certo. E aí tem É, muitos macetes. O PMBOK você tem que focar muito em pessoas, muito em time. Então, se você ficar em dúvida entre duas, vá nesse lado mais humano da gestão de projetos. E outro ponto também, eu acho que justamente por isso que eu posterguei tanto fazer a prova, porque eu estava me sentindo insegura, mas chegou um momento que, não, minha porcentagem não tá aumentando, eu acho que já tá saturada, já tô saturada, é a hora de fazer a prova, ver se vai dar certo ou não, porque você só posterga e não avança. é. E eu também fiz isso, né? Eu tava inseguro, porque, enfim, conhecia pouca gente que tinha passado naquela época, não tinha, né, não tinha muita gente como referência. E aí, a hora que eu fui marcar a prova, eu pensei assim: primeiro, não pode ser muito distante da data que eu for marcar, porque eu vou começar a esquecer, eu não vou conseguir manter esse pique de estudo por tanto tempo a mais. E aí, eu fui lá e marquei. Naquela época, você marcava por telefone e o máximo que você podia pedir para remarcar a prova sem pagar taxa era uma semana antes. Então eu liguei e marquei para uma semana dali para frente, para dizer assim, agora não tem mais como fugir, eu vou do jeito que der, né? E acabou saindo. Legal. Você optou por fazer a prova presencial ou remota? Eu fiz presencial, tanto por receio de alguém em casa falar ou a internet cair e eu acabar sendo desclassificada, porque o investimento é alto. Então, eu optei por fazer. Aqui na minha cidade tem apenas um centro de treinamento. Inclusive, eu já tinha feito prova anteriormente nesse centro. Quando eu fui tirar a PL 300 da Microsoft, eu fiz nesse mesmo canto. Então, eu entendia mais ou menos como era a dinâmica. Então foi essa opção. E foi muito bom ter feito presencial. Ótimo. Que aí também o risco é do centro que tem que ter redundância de internet, etc. E se Isso. você faz em casa, tem todo um monitoramento que às vezes, né, a pessoa passa alguns perrengues ali mesmo sem ter nada E eu de estava lendo as regras de diferente, né? monitoramento. As regras de monitoramento é que você tem que filmar o que tem atrás de você, atrás do seu computador, nas laterais. Eu achei muita burocracia. Eu preferi ir para um centro de treinamento com uma cabine, me isolar 100% para fazer a prova, para É. garantir que nada dê errado. E como é que foi a experiência da prova para você? O que que você achou? Estava condizente com os níveis, com o nível dos simulados que você tinha feito? Se sentiu bem preparada? Como é que foi a experiência da prova? A experiência da prova, eu gostei bastante. Quanto ao centro de treinamento, a estrutura era muito boa. E para quem não conhece muito bem a dinâmica da prova, na prova você tem direito a dois intervalos, a cada 60 questões você tem 10 minutos para ir no banheiro, para comer fica mais difícil nesse meu tempo, mas você respirar. Então, sobre a experiência da prova, em geral, as questões eu achei mais fácil do que nos simulados. Eu já tinha ouvido falar que nos simulados o nível é um pouco mais elevado, até para desafiar o profissional. Então, eu achei a prova mais fácil e pude aproveitar esses 10 minutos. Realmente foi um tempo que eu não peguei no celular, fiquei assim, totalmente descansando a mente. Porque assim, nas primeiras 60 questões eu tava bem de boa nos 10 minutos. Aproveitei, fui no banheiro, beber água. Só que nas outras 60 ali na 120 perto das 120 questões, eu já tava com a vista um pouco cansada.
Aí eu aproveitei esses 10 minutos para descansar um pouco mais a vista, porque faltava mais 60, então eu tinha que garantir que as próximas 60 sejam boas. E aí deu certo, eu consegui concluir a prova, ainda faltando 30 minutos. Olha. Então, acho que foi um bom aproveitamento. Eu não achei o nível tão impossível quanto eu achava no simulado, porque no simulado eu percebi que vez ou outra caía algum tema que estava fora do guia. E a prova eu achei muito condizente, tanto com guia ágil quanto com guia PMBOK. Ah, que bacana. Então, e você conseguiu ficar tranquilo, então, na hora de fazer a prova, vendo que o Eu não nível fui nervosa, estava. fui no cansaço. É, o cansaço pega, né? Eu tava mega nervoso quando eu comecei e fiquei com muito medo do tempo, porque na época, para ter a tradução, eu já vou te perguntar como é que aparece hoje, porque eu recebi ontem uma pergunta a respeito disso, então eu vou pedir para você explicar para a gente. Mas no meu tempo, lá atrás, você clicava na janela de tradução, então a prova vem em inglês, português era a segunda língua, clicava num botãozinho, aparecia um pop-up, você lia, aí tinha que fechar e responder na questão em inglês. Então tudo isso leva um tempinho. E eu estudei muito material em inglês, porque na época também era o que tinha. Mas estava muito inseguro no começo. Então eu ia e relia, ia abrir o pop-up, checava a tradução, e às vezes a tradução também naquela época não era tão boa e tal. E até que chegou no momento que eu vi que eu estava atrasado em relação ao meu planejamento, não que ia me causar grandes problemas com a prova. E aí eu fiquei mais nervoso ainda. E aí eu pensei assim, não, eu tenho que bater o olho e responder, porque eu não sou de ficar revisando, de ficar em dúvida, eu sou muito prático para a prova, assim, eu gosto de fazer, né? Chego lá, olhei, respondi, dificilmente mudo a resposta. E aí eu fiz isso na próxima vieram várias questões curtas em sequência e eu respondi 10 questões em muito pouco tempo. E aí eu parei para olhar o relógio de novo, naquela época era diferente, com as 200 questões, 4 horas e tal. Eu olhei o relógio de novo, fiz a conta de cabeça e falei, putz, agora eu tô folgado. E aquilo, né, acho que tirou a carga da ansiedade que eu tava, né? Mas como é que é a questão da tradução hoje na prova, para ficar bem claro para o nosso pessoal aqui? Pronto, as pessoas que eu conheço que tiraram certificação há mais tempo me falaram que antigamente a prova era 100% inglês. Hoje você consegue optar pelo idioma. Eu optei pelo português porque é o caminho mais fácil, mas tem a opção de você traduzir e é até recomendável, porque tem muitas questões, principalmente quando a gente fala de ágil, que nós estamos muito acostumados a usar o nome português, por exemplo, Product Owner, Scrum Master. Então, às vezes, na tradução, eles botam outro termo que significa isso. Eu acho que aconteceu isso com o Product Owner. Ele falou um nome nada a ver, que nem é dono do produto. E aí, quando você vai traduzir, tem isso. Então, tem essa opção sim de você traduzir para o inglês se você quiser tirar alguma dúvida do termo. Ah, maravilha, mas ela já aparece em português para você, daí é o contrário do que Isso. eu tinha, né? Isso. Legal. E alguma área específica que você achou que exigiu mais na prova, ou o pessoal que tem passado por aqui tem falado que tem caído muita questão de ágil, às vezes assim, qualitativamente falando, pelo menos metade da prova. Você sentiu alguma coisa de alguma questão específica ou alguma área de conhecimento que pareceu ter mais peso? Sim, especificamente quando as questões de ágil, porque lá no final do guia ágil, eles falam de algumas outras metodologias ágeis que não é o Scrum, como, por exemplo, aquela metodologia, esqueci o nome específico, orientado a objeto. Uhum. Esqueci o nome completo, mas enfim, são algumas metodologias que você precisa ter em mente só o conceito, não precisa se aprofundar. E aí eu lembro que caiu uma questão mais ou menos similar, eu achei um pouco mais difícil. Mas eu acho que é assim, sempre vai ter uma questão ou outra que acaba se tornando mais complexa, principalmente quando você é muito acostumado no preditivo, mas nada que seja impossível. Você conhecendo o conceito básico de cada metodologia, já lhe causa um diferencial, já você já consegue obter vantagem. O que eu estava preocupada na prova era se cair alguma coisa de cálculo, mas a gente acaba recebendo um bloco de notas com a caneta, se for o caso. Mas não caiu nenhuma questão de cálculo. Todas as questões voltadas para a gestão de custo era mais questão de noção do IDC, mas Uhum. que você conseguia responder só pelo senso comum.
Na minha prova caiu bastante cálculo. Eu torcia para cair bastante, é um trabalhão para decorar as fórmulas lá, mas elas são simples, né? Depois você pega o jeito e aplica aquilo, é bem tranquilo. Então, para mim, caiu bastante. Na época, caía diagrama de rede para você fazer na mão também. Então, isso me preocupava em É relação ao difícil. tempo, né? Eu lembro que nos simulados sempre, vez ou outra, cai alguma questão de, por exemplo, estimativa no término, orçamento no término, que são fórmulas um pouco mais grandes. Mas aí não, a tropa foi bem tranquila nesse sentido. E no final, o resultado para você, como é que chegou? Porque você termina, recebe ali né, um comunicado tal que você fez a prova, mas ainda leva um tempinho para chegar à oficialização, não é? Isso, assim, fiz a prova da Microsoft, quando eu cliquei em encerrar, já vi o resultado, a pontuação e se você foi aprovada. Eu pensava que isso ia acontecer no PMP, mas não, quando acabou a prova, eu cliquei em encerrar e saiu um papel na impressora do centro, um papel em inglês, e aí o rapaz me deu. Só que eu tava assim tão cansada, tão nervosa, que eu não li o papel direito. Só que e o papel veio em inglês, então você não tem cabeça para ler, eu só vi assim, congratulations. Aí eu até mandei brincando com o meu gestor e falei, eu acho que eu passei, tem aqui um parabéns, ou será que ou será que o PMI está me dando parabéns por ter completado a prova? Mas quando eu cheguei em casa eu li com calma, e basicamente o que é que dizia nesse papel? Me dava parabéns por ter completado os requisitos mínimos da prova em si, no sentido de pontuação, mas que eles têm um prazo de 48 horas para avaliar outros critérios, que são os critérios assim, durante toda a prova você é filmado. Então eles precisam analisar as filmagens, verificar que você não infringiu nenhuma norma. Então assim, eu estava bem tranquila, eu já sabia naquele momento que eu tinha passado e 24 horas depois, antes do prazo, eu recebi no meu e-mail a certificação. E aí eu fiquei muito feliz e compartilhei, tanto pelo investimento ser alto, quanto pelas expectativas que a certificação me traria no futuro. Então foi uma conquista muito boa esse ano. Podia sair na hora, né? Lá no meu tempo, lá atrás, saía na hora, mas é que agora também tem a questão do próprio exame que você pode fazer em casa, aí eles revisam toda a gravação de novo e devem fazer isso com os centros também, para poder garantir a lisura da prova e tudo, então mudou o processo. Mas no meu tempo eu lembro que eu cliquei no finalizar e pensando assim, eu vou clicar aqui e já vou saber o resultado. Aí vem a pesquisa de satisfação. Se você está de acordo, né, com a É prova, se a verdade. experiência foi boa, se o contato com o PMI foi bom, e tudo isso antes de você receber o resultado. Falei, danadinhos, né? Querem que eu responda antes de ver, porque se eu não passar, a minha percepção é diferente. Isso. E aí já saía no final, você imprimia, e até naquela época saía o quanto você tinha acertado em percentual para cada grupo de processo. E Isso. na Eu também documentação vi. dizia quantas questões você tinha por área de processo. Então era até possível você calcular quantas questões você tinha acertado naquela época, né? Depois eles Eu mudaram. recebi, pronto. Eu recebi um relatório que não era tão detalhado assim, mas tinha os níveis, tinha 4 quadrantes, então É, se eu passasse da metade, eu já estava passada. E aí eu caí no último quadrante. legal. Bom, qual que é a tua expectativa agora pós-certificação? Você até comentou, né, que, poxa, eu mergulhei ainda mais na gestão de projetos, no estudo, isso que é o bacana, porque a gente não faz para fazer a prova, é para adicionar mais ferramentas no nos nossos skills para poder lidar com os nossos projetos. Qual que é a tua expectativa agora pós-prova com o PMP? Bom, eu lembro que anteriormente desse emprego que eu estou, eu estava procurando oportunidades em cargos de lideranças e eu achava muito difícil, no sentido de conseguir, na verdade, de ir para uma entrevista, ser selecionada, para mim era muito difícil. Mas quando você tem um PMP, você nem precisa se procurar. Os convites aparecem para você, ainda mais quando você é bem ativo no LinkedIn. Então eu pude perceber isso, que as empresas valorizam muito. Você acaba sendo procurado, desejado por grandes companhias, sem ir atrás. É uma coisa que acaba surgindo naturalmente e que realmente quem tem PMP ganha os maiores salários.
todas as propostas que já chegaram para mim foram propostas muito boas. E eu percebi que o PMP ajudou muito, porque muitas dessas vagas, desses job descriptions, fala que precisa ser um engenheiro PMP. Tem vagas mesmo para engenharia que eu vejo que pede que seja um engenheiro PMP, como tem vagas específicas para gerente de projetos. Mas, de qualquer forma, você ganha uma visibilidade muito grande por ter o PMP, já que é uma prova difícil e que tem a questão da elegibilidade. Nem todo mundo é PMP por só pagar a prova e fazer. Realmente precisa estar dentro dos parâmetros do PMI. Cristiane, fora a certificação, você comentou da tua atuação aí ativa no PMI do Ceará, inclusive teve um congresso agora muito recentemente, mas temos grandes novidades para o ano que vem. Eu quero que você conte aqui para o nosso público. Exatamente. Hoje, esse ano, André, inclusive, nós nos conhecemos, né, pessoalmente lá no Congresso Brasileiro no Rio. E em 2025, o Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança vai acontecer aqui na minha cidade, em Fortaleza. Está sendo organizado pelo PMI Ceará, com um time de voluntários incríveis. E o evento vai acontecer no dia 22 e 23 de abril, ali perto de um feriadão. Já dá para esticar o feriado aqui no Fortaleza. E aí você está super convidado, André, você e todo mundo aqui do Capital Project para assistir esse congresso que vai acontecer no próximo ano. Então, estamos ainda no primeiro lote, a expectativa, e já com mais de 20% vendido. Então, estamos com expectativas muito boas de trazer grandes nomes da área para o nosso brasileiro. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Primeiro, porque a gente nem precisa de desculpa para ir para o Ceará, né? Então, gente, aproveitem. Uma data super estratégica. Está sendo tratado com muito carinho, muito profissionalismo desde o primeiro dia. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Não deixe para a última hora. Aproveite primeiro, que você comprando os primeiros lotes, você tem um preço super bacana, super competitivo. Segundo ponto, para quem deixou para o final do período lá para ir para o Rio de Janeiro, ficou sem, porque os ingressos esgotaram mais de um mês antes do evento começar. Muita gente queria ir e não conseguiu. E isso tudo também, se vocês já assistiram o episódio que eu gravei com a equipe que organizou o congresso desse ano, é onde encontrei com a Cristiane, lá tive o prazer de conhecê-la pessoalmente lá no Rio de Janeiro, eles comentaram da importância que tem saber, né, com antecedência, a maior aderência possível do público que vai, porque isso faz com que esse planejamento possa ser adequado ao longo do caminho. Se todo mundo deixar para ir na última hora, o Congresso vai lidar com o orçamento que está ali disponível. E se já tem uma aderência grande, como está tendo agora nos primeiros lotes, e eu recomendo que você faça parte, a equipe também consegue se programar melhor. Então, já coloque na sua agenda e já busque o primeiro lote, porque vale muito a pena. Não é, Cristiane? Exatamente. Esperamos todos vocês, inclusive super convidada, viu, André? Aí a playlist está ótima. Para quem ainda não escutou a playlist do brasileiro que você gravou, estou sempre escutando, estou trabalhando e escutando essa playlist, tá incrível. Ficou bom demais, né? Eu consegui montar aquele estúdio dentro de um evento e estar tá ali diretamente com os profissionais que foram lá palestrar ou acompanhar. Isso é muito legal e traz uma diversidade de temas e a facilidade que a gente tem de conseguir essas pessoas numa agenda super corrida ali vale muito a pena. Legal. Cristiane, voltando para o nosso PMP, então, eu sempre peço para os nossos convidados deixarem aqui no final um resumo das suas recomendações para quem está pensando em fazer a prova. O que você deixa, que você acha que é mais importante para quem está pensando se faz ou quem está se preparando e já está quase fazendo a certificação? Pronto. Como gerentes de projeto, futuros gerentes, tudo na nossa vida exige planejamento. Então, para quem ainda não é elegível, mas que deseja tirar a certificação, eu recomendo que comece a estudar aos poucos o guia, o LIAGE, porque isso vai agregar não só para o futuro, para o PMP, como para a sua vida profissional. Em caso você já seja elegível, você precisa identificar qual a sua melhor forma de aprendizado. Se é por videoaula, se é por simulado, se é lendo. Eu não sou muito a pessoa de assistir videoaula, eu gosto muito de ler, de fazer questões, mas eu optei por um curso preparatório pela questão do bônus, que é uma quantidade que era mais de 3.000 questões. Então, foi o que pesou. E aí você precisa avaliar qual a sua metodologia de aprendizado
Mas, de qualquer forma, você precisa fazer muitos simulados e ler o guia, ou pelo menos resumos do guia, porque isso vai lhe dar um norte e uma visão mais realista da prova. Então, eu acho isso indispensável. Você está estudando ali pelo um tempo de 3 meses, que é a média de preparação que a maioria dos profissionais usam. Eu acho que acima de 3 meses você acaba esquecendo. Como eu lhe falei, tem a curva de aprendizado. Chega um momento que você não consegue avançar, então é a hora de fazer a prova. E como eu disse, para mim a prova foi mais fácil que os simulados. Então, caso vocês estejam aí nesse processo de preparação, esteja desestimulado, achando que não está tendo um bom rendimento, eu recomendo vocês tentarem. Uma dica que até me encorajou e me deixou menos nervosa. Se você não passar, você não vai perder seu emprego por isso, digamos assim. A perca que você vai ter é mais financeira, porque tem a questão do reteste e tudo mais, mas isso são coisas que você consegue refazer. Então, eu super recomendo você se preparar, realmente ter um foco. Eu nunca vi ninguém passando no PMP sem estudar. Realmente precisa ter pelo menos 2 horas diárias de estudo, dedicação, porque também não vem do céu. Uma certificação difícil É. dessa exige muito da gente durante essa preparação. Mas os retornos são muito bons. Eu já tirei a certificação no final de abril. E eu vejo que a média de mercado para um profissional PMP é bem alta. Então, vale super a pena no final e dá uma segurança para o profissional. Não, vale muito a pena. E como você falou, tudo começa com planejamento. A gente aplica isso que a gente aprende nos nossos próprios projetos pessoais. E a gente planeja, vai lá, executa e chega no resultado que você chegou. Exatamente. Muito Então bom. é isso, pessoal. As dicas gerais é essa. E aí sigam Vida de uma Engenheira, que é o meu Instagram, que eu estou sempre postando sobre gestão de projetos, engenharia, enfim. Vou deixar o arroba aqui na descrição do episódio. Pode deixar. Ótimo. Então, muito obrigada, André, pelo convite. Cristiane, muito obrigado. Foi um prazer contar contigo. Mais uma vez, parabéns pela certificação e obrigado por estar girando a roda aqui do bem, deixando suas dicas. Você que usou lá atrás materiais aqui do canal para te ajudar na preparação, agora vem deixar suas recomendações para os novos profissionais aí. Muito obrigado.